Fala, minha caporada, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 19 de novembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Lembrando que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos o nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites. Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do WhatsApp. Temos entradas ao vivo todos os finais de semana e também temos a nossa planilha com os resultados dos nossos palpites. Tudo isso está no topo dos nossos comentários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Bora lá, Caiporada, começar nossas análises aqui então. Separei Independente de Medellín versus Atlético Nacional, partida da Colômbia. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para as duas equipes, com uma pequena vantagem para o Independente de Medellín. Ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Nacional tem 39%. No histórico, são 20 partidas para o Medellín, 23 empates e 30 partidas para o Atlético Nacional, e a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, Independente Medellín, ele não perde a muitas partidas, como eu disse, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, são 5 de 6 partidas. E na casa do Independente Medellín, over 1,5 gols também em 5 de 6 partidas. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols na maioria delas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Milionários versus América de Cali. Separei um under 3,5 gols para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para ambas as equipes, porém uma pequena vantagem para o Milionários. E no Race tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o América de Cali tem 61%. No histórico são 17 partidas para o Milionários, 10 empates e 12 para o América de Cali, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas 3 últimas partidas, são 3 partidas de 6, e under 3,5 gols na casa dos Milionários em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Próxima partida, Saarbrücken versus Dinamo Dresden. Separei over 1,5 gols para esta partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes, porém o Dresden tem uma pequena vantagem de 41%. E no seu race ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Saarbrücken tem 44%. No histórico, são 5 vitórias para o Saarbrücken, 3 empates e 4 vitórias para o Dresden, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Saarbrücken vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos, o Dresden vem vencendo a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas, e jogando na casa do Saarbrücken, over 1,5 gols. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols também em quase todas as partidas, então para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Connacht Nomads versus Haverford West County. Separei over 2,5 gols para esta partida do país de Gales. A probabilidade de vitória é de 70% para o Connacht e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Haverford West tem 67%. No histórico são 12 vitórias para o Connacht, 8 empates e 5 vitórias para o Haverford. E a média de gols ultrapassa 2,5. O Connacht vem marcando nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Jogando na casa do Connacht, over 2,5 gols. Últimos jogos do campeonato, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, acredito que nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Kalamata versus Diagoras. Separei over 1,5 gols para essa partida da Grécia. Kalamata tem 70% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Diagoras tem 44%. Vale ressaltar que as duas equipes não têm empates nesses jogos. E no histórico são 5 vitórias para o Kalamata, 1 empate e 4 vitórias para o Diagoras. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. A média de gols é de apenas 2 gols. Em séries, o Kalamata não tem empates, como eu disse, e o Diagoras vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato,
over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Carrick Rangers versus Cliftonville. Separei também over 1,5 gols para esta partida. A probabilidade de vitória para o Cliftonville jogando fora de casa é de 62% e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Carrick Rangers tem 56%. No histórico são 25 vitórias para o Cliftonville, 4 empates e 1 vitória para o Carrick. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Carrick vem sofrendo nos últimos 10 jogos e o Cliftonville não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Sérvia versus Bulgária. Separei também over 1,5 gols para esta partida. A probabilidade de vitória para a Sérvia é de 80% e a Bulgária tem 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não venceu nenhum deles, enquanto a Sérvia tem 61%. No histórico são 2 vitórias para a Sérvia, 2 empates e 1 vitória para a Bulgária. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, a Sérvia vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos e a Bulgária vem sofrendo nos últimos 9. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas elas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Bélgica versus Azerbaijão. Separei over meio gol no primeiro tempo para esta partida. Por que eu separei este mercado? Temos 86% de probabilidade de vitória para a Bélgica e 89% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Azerbaijão tem 50%. No histórico, são 5 partidas, 4 vitórias para a Bélgica e 1 empate, e a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, a Bélgica vem marcando nos últimos 9 jogos e o Azerbaijão não tem empates nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com gols no primeiro tempo. E verificando os últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas da Bélgica. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Suécia versus Estônia. Separei over meio gol no primeiro tempo também para esta partida. A probabilidade de vitória para a Suécia é de 81%. E verificando o race das duas equipes, a Suécia tem 50% de aproveitamento, enquanto a Estônia tem 11%. Não venceu nenhuma das últimas 9 partidas. No histórico, são 3 vitórias para a Suécia, 2 empates e nenhuma vitória para a Estônia. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, a Estônia vem sofrendo gols nos últimos 9 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos overgoal no primeiro tempo. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos overgoal no primeiro tempo na maioria dos jogos. Então, para essa partida, nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Espanha versus Geórgia. Separei over meio gol no primeiro tempo também para esta partida. Por que eu separei este mercado? A Espanha tem uma probabilidade de vitória de 86% e tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Está vencendo sequencialmente as últimas 7 partidas e a Geórgia tem 56% de aproveitamento. No histórico, são 5 vitórias para a Espanha, nenhum empate e 1 vitória para a Geórgia. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Espanha vem vencendo, como eu disse, e a Geórgia vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos gols das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo. E verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over meio gol no primeiro tempo. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Portugal versus Islândia. Separei também over meio gol no primeiro tempo para esta partida. Portugal tem 83% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Islândia tem 39%. No histórico são 4 partidas, 3 vitórias para Portugal e 1 empate. E a média de gols ultrapassa os 4,5 gols. Em séries, Portugal vem vencendo e a Islândia vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos do campeonato, over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Liechtenstein versus Luxemburgo. Separei over do 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para Luxemburgo é de 77% jogando fora de casa e tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Liechtenstein não vence há 9 partidas. Grande probabilidade de termos uma zebra com vitória do Liechtenstein para essa partida. No histórico são 3 vitórias para o Liechtenstein, nenhum empate e 1 vitória para o Luxemburgo. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Liechtenstein vem perdendo e o Luxemburgo vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over do 1,5 gols em todos os jogos.
E nos últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, CRB versus Tombense. Separei under 3,5 gols para esta partida. Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória e na forma recente, um equilíbrio também de 50% para cada lado de aproveitamento. No histórico, uma vitória para cada lado e um empate, e a média de gols é de 1 gol. Em séries, o CRB não tem empates nos últimos 5 jogos, venceu 4 deles. E nos últimos jogos temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, under 3,5 gols na maioria delas. Apenas uma partida do CRB contra a Chapecoense que foi 3-2. Então para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Próxima partida, Guarani versus ABC. Separei under 3,5 gols para esta partida. A probabilidade de vitória para o Guarani é de 68%. E no histórico recente das duas equipes, temos 44% de aproveitamento para o Guarani e 28% de aproveitamento para o ABC nos últimos 9 jogos. No histórico são 4 vitórias para cada lado e 3 empates, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, as duas equipes não têm vitórias, como eu disse. Nos últimos jogos das duas equipes, temos under 3,5 gols nas 3 últimas partidas. E nos últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas elas. Apenas uma partida do Atlético Goianiense contra o ABC, que foi 3-1. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vou transferir vocês agora para o nosso bilhete caipora. Fala, meus amigos, trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 2,5 gols para Conasquare Nomads versus Haverford West County. Separei over 2,5 gols para Kalamata versus Diágoras. Over 2,5 gols para Carrick Rangers versus Cliftonville. Over meio gol no primeiro tempo para Espanha versus Geórgia. Over meio gol no primeiro tempo para Portugal versus Islândia. E under 3,5 gols para CRB versus Tombense. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!